Renata Marques, primeiro explica para a gente o que significa borderline. Borderline, ele é um conceito que, para a psicologia e para a psicanálise, o sujeito se encontra entre dois polos, né? Que é a neurose e a psicose. Ele caminha entre esses dois lados, né? E muitas vezes num lado meio que no limite, né? Tanto que algumas pessoas chamaram esse quadro de transtorno limítrofe, justamente porque caminha na borda entre a neurose e a psicose. Ele não está nem na psicose e nem no quadro neurótico. Pode estar em alguns momentos, mas ele transita, né? Então, é um conceito muito vasto. Ele foi usado pela primeira vez por um psicanalista austríaco em 1938, chamado Adolf Stern. Eu tenho uma vertente psicodinâmica, então eu atendo em orientação psicanalítica. E aí eu tento estudar esses quadros pela vertente da psicanálise. E ele usou esse termo depois do pós-guerra, né, quando ele foi para os Estados Unidos e foi trabalhar com adolescentes que cometiam atos infracionais, né, delitos e tudo mais. E aí ele percebeu que alguns adolescentes não se enquadravam nem no quadro neurótico e nem no psicótico. E aí que ele começou a entender o quadro borderline, que é essa transição entre as duas vertentes. Tudo bem. Cíntia? Bom, acrescentando aí nas nossas trocas, né, é muito importante, né, essa fala da Renata, porque quando o Adolf Stern, né, ele começou a perceber que esses adolescentes, alguns jovens adultos, né, de 17, 18 anos, ele até cunhou um termo, né, que essas pessoas, diante de fortes emoções, elas estariam, na verdade, tendo uma hemorragia emocional, né? Ele fala assim, né, que é uma hemorragia psíquica diante das frustrações. Por quê? Esses adolescentes, Júlio, eles nem se enquadravam num quadro neurótico, para quem não é da psicanálise, né? Os neuróticos são aquelas pessoas ansiosas, né, dramáticas, exageradas ao extremo, mas nem os psicóticos, que seriam aquelas pessoas que têm dificuldade de enxergar a realidade. Eles enxergam uma realidade distorcida, né? Então, esses dois elementos não conseguia, né, com a psicanálise daquela época, enquadrar. Então, eles estavam numa terceira via, que era chamada, então, dessa transtorno de personalidade limítrofe, né? Temos até, por exemplo, uma pessoa super famosa aí, a Lady Di, né? Ela foi considerada uma pessoa que tinha esse transtorno de personalidade, e é importante pontuar, Júlio, que o borderline, por ele ter essa característica limítrofe, por muitos anos e até hoje, né, Renata, me ajude, às vezes é muito, assim, considerado ou é bipolar, caminhando para uma doença mental, ou é uma pessoa de gênio forte. Aquela ali é assim mesmo. E aí acaba sendo quase que, né, Renata, uma coisa assim habitual, rotineira, e a pessoa que tem isso acaba vivendo muito mal, não tem qualidade de vida, né? Porque são muito estereotipados, né, Cíntia? É muito estereótipo, né? Então, assim, por isso que eu falo, é um conceito muito amplo, muito vasto, e há que se ter muito cuidado no diagnóstico. Eu não sei nem se o diagnóstico é necessário, mas, enfim, é necessário para algumas questões relacionadas a medicamento, mas vamos falar sobre isso, a respeito disso ao longo da live. Mas é isso mesmo, concordo com tudo que você falou.